Que privilégio. Juntos nós celebramos a vitória do Senhor e nós seguimos em frente hoje com o nosso segundo e último sermão das palavras da cruz. Hoje nós celebramos, como tem sido dito ao longo deste culto, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. A última semana de Jesus foi uma semana recheada de muitos acontecimentos, acompanhada de muitos imprevistos aos olhos do homem, intempéries aos olhos daqueles que estavam vivendo tudo aquilo. E de um domingo para o outro, muitas coisas aconteceram. No domingo passado, naqueles dias, nos tempos de Jesus, ele estava entrando em Jerusalém, sendo recebido como um rei. E o povo o exaltava, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas maiores alturas. Entre um domingo e outro, Jesus passou por muitas coisas. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou uma figueira, simbolizando o juízo que viria sobre Jerusalém, que como aquela figueira era uma cidade sem frutos. Na terça-feira, Jesus entra no templo, na casa de oração, no lugar de oração, e desbanca o comércio que acontecia ali. Os homens ficaram irados, os religiosos ficaram revoltados, porque eles ganhavam dinheiro no templo, em nome de Deus. E aí então começaram a perseguir Jesus, já pensando em matá-lo. Na quarta-feira, Jesus anunciou a sua morte por meio de uma parábola, a parábola dos lavradores impiedosos, onde uma vinha é alugada para alguns homens, e o senhor desta vinha precisa receber o aluguel. Ele envia muitos de seus servos, e aqueles homens que haviam alugado mataram seus servos. E aí então ele envia seu filho, e aqueles homens matam seu filho. Jesus era o filho do Senhor que seria morto no nosso lugar. Na quinta-feira, Jesus tem a sua cabeça ungida com o perfume de nardo puro. Ele estava sendo de fato preparado para o dia da morte, preparado para ser o cordeiro que seria imolado. E naquela quinta-feira, ele celebra a ceia com seus discípulos, e diz que de fato ele era o cordeiro pascal, aquele que morreria para perdão de pecados de muitos. E aí então, após a ceia, Jesus vai com alguns de seus discípulos ao Getsêmani. E aí chega aquela sexta-feira cruel, onde desde o início da manhã até o final do dia, o Senhor vai ao corredor da morte. O Senhor é zombado, cuspido, traído, e é morto na cruz, crucificado entre dois ladrões, dois criminosos. E aí então chega o sábado. A angústia, a dor e o desespero, a desesperança tomam conta do coração de todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, e toda a cidade se silenciou. Mas o domingo havia chegado, um domingo como esse, e muita coisa havia mudado em 7 dias. Jesus não estava mais naquele túmulo. Naquela manhã de domingo, a sua vitória seria não só vista, mas anunciada a todos os que ali estavam e a todas as gerações que viriam. Contudo, meus irmãos, Cristo havia ressuscitado naquela manhã de domingo, mas olhando ainda para aquela sexta-feira, aquela cruel sexta-feira, nós veremos que a consumação não aconteceu apenas na ressurreição, mas a consumação acontece na cruz, naquela sexta-feira. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, nesta manhã, sobre
a palavra de vitória de Jesus na cruz, o brado que Jesus deu de vitória naquela cruz. Como é que Jesus bradou a consumação de todas as coisas e o que é que Jesus consumou na cruz do Calvário? E eu quero pedir para que vocês leiam comigo o Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé e esperança esta palavra que vem a nós nessa manhã. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque temos a Tua palavra diante de nós neste momento. Sabemos que ela é a porção de vida que o Senhor tem para nós hoje, e queremos sim, Pai, aprender dela e juntos crescermos para o louvor da Tua glória. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito nos ajude e que a Tua bondade e a Tua graça nos fortaleçam nesta manhã. Que o Senhor leve esta palavra aos nossos corações, para o louvor da Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou trocar de microfone, porque eu não vou conseguir falar desse jeito, não. Mas, irmãos, esse relato do Evangelho de João está relatando o que estava se concluindo naquela sexta-feira. Aqui já se passava das 3 da tarde, o final do dia estava próximo. O final daquele sofrimento terrível de Jesus estava próximo, porque Jesus estava pendurado naquela cruz desde as 9 da manhã, e agora já era o final do dia. Ele estava ferido externa e internamente. O corpo de Jesus estava em colapso naquela cruz. De acordo com a medicina, irmãos, devido às intensas lesões de Jesus, hemorragias e embolias estavam acontecendo ao mesmo tempo em seu corpo. De acordo com a medicina, Jesus estava sendo asfixiado por causa da posição em que ele ficou naquela cruz. O seu corpo estava em completo estado de choque. Contudo, irmãos, ele estava ali voluntariamente. Jesus não havia sido forçado a ir à cruz. Jesus não havia ido àquela cruz porque alguém o empurrou até lá. Não, ele estava ali porque ele sabia de fato o que a crucificação, a sua morte e depois a sua ressurreição traria para a humanidade, para todos os que crescem em seu nome. Então, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele sabia exatamente que estava cumprindo o que as Escrituras diziam a seu respeito. Nós lemos aqui Isaías capítulo 53, e este relato do Evangelho de João, do final da crucificação, na morte de Cristo, nós vemos a consumação, o cumprimento completo de Isaías capítulo 53. As Escrituras estavam se cumprindo, irmãos. O que a lei de Moisés, os salmos e os profetas haviam dito a respeito de Jesus,
estava sendo cumprido naquela cruz. O Messias, o prometido, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade, o Deus Filho, estava cumprindo aquilo que o Pai havia entregado nas suas mãos como missão para que fosse cumprida. E é o que o texto diz aqui no breve relato do Evangelho de João sobre a morte de Jesus. Nós lemos aqui nos versículos 28 e 29 que mais tarde, no final do dia, no final da sua crucificação, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam-a, uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os seus lábios. Irmãos, nesse exato momento aqui, Jesus sabia que tudo que ele havia de fazer para resgatar o povo de Deus dos seus pecados havia sido feito. Não tinha ficado nada para trás. Ele não precisava fazer nada além. Tudo o que precisava ser feito, ele havia cumprido. E é aqui que as últimas profecias messiânicas nos Salmos se cumprem. Os salmos que falavam a respeito de Jesus, a respeito do Messias, estavam sendo cumpridos aqui. Salmo de número 22, os versículos 14 e 15 dizem assim: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. O Salmo 22 está relatando exatamente a condição de Jesus no relato do Evangelho de João. Só que também o Salmo 69, versículo 21, diz o seguinte: puseram fel em minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. As palavras proféticas dos salmistas estavam sendo cumpridas na cruz do Calvário. E ao se cumprir a Escritura e a obra de redenção que Jesus havia sido enviado para cumprir, ele brada em alta voz: está consumado. No grego, a palavra conhecida por nós, tetelestai, está consumado. Tudo foi cumprido para a salvação. Nada mais precisa ser feito. A missão, a tarefa foi cumprida. Aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos está consumado. Normalmente, quando nós dizemos está consumado, nós até podemos pensar que é o fim. Não deu, é o fim. Mas Jesus está dizendo: está consumado. A missão foi completamente cumprida. E a pergunta que eu faço a vocês e que vai conduzir a nossa reflexão nesta manhã é: o que Jesus consumou na cruz? O que é que estava sendo consumado? O que é que aquele final de tarde, naquela sexta-feira cruel, aquelas palavras dolorosas, queriam dizer a respeito da consumação? E nós vamos observar aqui o que para mim são os 3 principais pontos a respeito da consumação de todas as coisas naquele final de tarde, naquele brado de Jesus na cruz. O que Jesus consumou no Calvário? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que Jesus consumou a vitória sobre o pecado. Queridos, quando
o pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva. E quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomados pelo desejo de serem como Deus, ou melhor, de serem os seus próprios deuses, deuses de si mesmos, andarem independente de Deus, nós fomos separados de Deus. Por causa do pecado original conhecido, o pecado de Adão e Eva, como representantes da humanidade, todos nós fomos separados de Deus. E à medida em que a revelação de Deus começa a progredir na história, quando Deus começa a revelar ainda mais a sua jornada e a história e o plano redentor dele na história do seu povo, alguns padrões começam a ser estabelecidos para o povo. E quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhar para Canaã, o coração deles ainda está lá no Egito. Eles vivem padrões conforme o Egito. Eles desejam coisas que o Egito oferecia a eles. Deus estabeleceu padrões para que o povo aprendesse a lidar com o pecado. Todos os que cometessem pecado deveriam oferecer sacrifícios para receberem perdão de pecados. Eu quero ler com vocês aqui Levítico capítulo 4, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: aqui é Deus, por meio de Moisés, estabelecendo o padrão de como é que o povo ia lidar com o pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim fará. A partir do versículo 2, Moisés então vai estabelecer padrões sobre os pecados dos sacerdotes, depois sobre os pecados de toda a comunidade, depois sobre os pecados de um único indivíduo. E ao falar dos pecados de um único indivíduo, nós vemos a partir do versículo 32 até o versículo 35 que todos deveriam fazer a mesma coisa: sacrifícios para perdão de pecados. A partir do versículo 32, falando a mesma coisa que foi falado anteriormente, mas a respeito de um único indivíduo, ele diz: se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado como holocausto. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado, e porá na ponta do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. E aí então, ele vai dizer como é que faria com as vísceras, estômago, intestino, colocaria fora da cidade. E no versículo 32 ele diz: assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Deus estabelece um padrão. A oferta pelo pecado deveria acontecer por meio de sangue de um animal para perdão de pecados. Quando que isso deveria acontecer? Sempre que alguém pecasse. Todas as vezes que alguém pecasse, era necessário ir aos sacerdotes e era necessário sacrificar um cordeiro, sacrificar um animal. Mas a questão aqui é que, para que eles se tornassem propícios, que é isso que significa a palavra propiciação, tornar propício, tornar aceitável, para que eles se tornassem aceitáveis diante de Deus, não bastava somente sacrifícios. A Bíblia diz que alguns tipos de pecados deveriam ser punidos com a própria vida. E é exatamente no livro de Levítico, capítulo 20, versículos de 1 a 3,
que dizem o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo terá da terra o apedrejará. A própria vida daquele que cometeu esse tipo de pecado seria tirada. Agora, a partir do versículo 6 até o 10, diz assim: voltarei o meu rosto contra quem consultar espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio de seu povo. Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai e sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E a partir daqui até o final do capítulo 20, nós veremos uma série de punição por execução com a própria vida, por causa de alguns tipos de pecado. Então, irmãos, por causa do pecado, toda a humanidade deveria pagar os seus pecados com sacrifícios de cordeiros, novilhos, ovelhas, ou com a sua própria vida. Mas, ao bradar tetelestai, está consumado, Jesus estava bradando a vitória completa sobre o pecado. As exigências da lei de Moisés estavam sendo cumpridas completamente na obra de sacrifício de Jesus naquela cruz. Os meus e os seus pecados não precisam mais de sacrifícios continuamente para serem perdoados. Nós não precisamos matar animais, nós não precisamos deixar de comer carne, nós não precisamos fazer qualquer tipo de sacrifício de sangue para sermos perdoados. Porque Jesus foi a oferta de sacrifício agradável a Deus, feita de uma vez por todas em nosso lugar. E quando Ele nos substituiu naquela cruz, Ele nos tornou propício, Ele nos tornou aceitáveis, Ele fez propiciação pelos nossos pecados de uma vez por todas. Não foi uma propiciação pontual, mas uma propiciação feita de uma vez por todas. Por causa do sacrifício de Jesus e do brado de está consumado, nós temos perdão de pecados para sempre. Nós somos muito perdoados para sempre. É o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 9, nos versículos de 24 a 28, falando sobre o sacrifício feito de uma vez por todas. Ele diz o seguinte: pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio, com o sangue do cordeiro, de cordeiros. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado à morte uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aí então, na segunda vinda, Ele aparecerá a segunda vez, não mais para tirar os pecados, porque isso já foi feito, mas para trazer salvação aos que o aguardam, para que possamos viver plenamente o deleite da eternidade. Queridos, ao bradar tetelestai, está consumado. Jesus consumou a vitória sobre o pecado. Ele foi a oferta pelos nossos pecados, e aqui nós lemos que Ele derramou o seu sangue uma única vez. E não só isso, Ele nos substituiu na cruz, sofreu a pena, a punição que eu e você merecíamos por causa do pecado. E quando Ele fez isso, Ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Isso significa, meus irmãos, que nós não precisamos fazer qualquer tipo de sacrifício para recebermos perdão, porque a dívida que nós tínhamos com Deus, nós nunca tivemos dívidas com o diabo, meus irmãos. O diabo nunca teve salvação, o diabo nunca deu salvação a ninguém. O diabo é um condenado para sempre, derrotado. A dívida que tínhamos com Deus foi completamente paga na cruz do Calvário, quando Jesus bradou: tetelestai, está consumado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que a Páscoa nos garante, que os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas, que nós de fato somos perdoados. Nós não seremos, nós somos perdoados de uma vez por todas. Mas Jesus nos ensina um segundo princípio extremamente importante, que Ele consumou ao bradar tetelestai. Em segundo lugar aqui, nós vemos que Jesus consumou a vitória sobre a morte. Não foi somente o pecado que foi derrotado, mas a morte também foi derrotada. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos criados para a eternidade. Salomão diz que Deus colocou em nós, no nosso coração, o anseio pela eternidade. Deus nos criou para Ele, com o propósito de que o adorássemos e que fôssemos completamente satisfeitos na pessoa de Deus. Significa que tudo que nós precisávamos, nós tínhamos no Senhor. Contudo, irmãos, quando o pecado entra na humanidade, o pecado traz consigo consequências. E a consequência que se torna a nossa maior inimiga é a morte. Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, dizem o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Só que o homem come e não morre. O homem come e continua vivendo. Porque foram dois tipos de mortes que vieram à humanidade com este pecado. Primeiro, a morte espiritual, a separação de Deus. Essa ruptura acontece imediatamente. Depois de receberem suas punições, homem e mulher são levados para fora do jardim. Eles vivem separados de Deus por causa do pecado. Mais adiante, no capítulo 4, a primeira morte, o primeiro assassinato da história acontece. Caim mata Abel. Dali em diante a morte passa a assolar toda a humanidade. A morte física, a partir de então, passa a ser a nossa maior inimiga, porque ninguém está preparado para a morte, e nós nunca estaremos, irmãos, porque nós fomos criados para a vida eterna. Então, por isso que Paulo vai dizer
Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós recebemos, junto de Adão e Eva, não só a morte espiritual, a separação de Deus, mas também a morte física passou a ser uma realidade para nós. O mesmo Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai dizer que o salário, a paga, o pagamento do pecado é a morte. É isso, irmãos. Por causa do pecado, a morte veio a nós e nós sofremos por causa da morte. É exatamente por causa disso, porque Deus nos criou para a eternidade, mas o pecado fez com que a morte se tornasse uma realidade para nós. Mas para todos nós, os que cremos em Jesus Cristo, a morte não é o fim. E o domingo da ressurreição é uma prova disso. Ao bradar tetelestai, está consumado, Jesus estava garantindo a vitória sobre a morte. Como disse um pastor puritano chamado John Owen, ele diz que a morte morreu na morte de Cristo. A morte foi vencida na morte de Cristo. A morte foi morta, aniquilada na morte de Cristo. Irmãos, a morte sempre será um tremendo desconforto para nós. Quem não sofre com a morte, não sabe o que é vida. Quem não sofre com a morte, não sabe a importância da dádiva da vida. Todos nós sofremos, contudo, meus irmãos, nós sofremos as consequências momentâneas da morte. A dor, o luto e o sofrimento momentâneo, e não mais o sofrimento eterno que a morte pode trazer. Pois em Cristo, ainda que passemos pela morte física, pontual e momentânea, nós temos a garantia de que seremos ressuscitados com Ele no dia do Senhor. Nós receberemos novos corpos, nós não mais estaremos num túmulo, num sepulcro, mas nós seremos recebidos por Ele em glória, na eternidade, naquele dia, quando Cristo vier julgar o mundo e trazer para si os seus. Ele nos ressuscitará para a vida eterna, irmãos. E é o que Paulo diz ao tratar com os coríntios a respeito da doutrina da ressurreição. Eles estavam meio duvidosos, bagunçados, se de fato houve ressurreição, e se já não tinha acontecido tudo, e se tudo já não estava consumado. E aí então Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo físico aqui, material, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, estão se cumprindo as palavras que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Foi o pecado que trouxe a morte a nós. É por causa do pecado que nós sofremos com a morte. E a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós recebemos a vitória sobre a morte porque Jesus venceu a morte. Ele consumou a vitória sobre a morte no Calvário. Por isso, irmãos, a Páscoa é a celebração da vitória completa de Cristo sobre a morte. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos que pecado e morte foram derrotados de uma vez por todas na cruz do Calvário. Jesus não está mais naquele túmulo. O túmulo está vazio. As mulheres, os discípulos e todos que ali estavam olharam e viram que de fato ele não estava ali. Os soldados romanos entraram em parafuso. Cadê Jesus? Onde ele está? E ele estava assentado à direita do Pai. Ele havia vencido a morte para todo sempre. Então, meu irmão e minha irmã, ainda que a morte assombre a mim e a vocês, não devemos temer a morte. Ainda que ela nos entristeça, não devemos nos prender à morte, porque o brado de Jesus, tetelestai, garantiu que o seu povo, o fim de seu povo, seria não na morte eterna, mas na vida eterna com Deus. Foi o que foi lido aqui no texto inicial de Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. O nosso Senhor, o nosso Salvador, consumou a vitória dele e de seu povo sobre a morte naquela cruz. Mas por fim, meus irmãos, nós vemos que ao bradar tetelestai, está consumado, Jesus consumou a vitória sobre o diabo naquela cruz. Nós sabemos que um anjo fez guerra contra Deus nas regiões celestiais. É o pouco que sabemos à luz da Bíblia. Nós não sabemos muito sobre isso, nem como aconteceu. Algumas conjecturas podem ser ditas a partir de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, mas eles são breves apontamentos e não são apontamentos diretos falando de Satanás, de o diabo, de como tudo aconteceu. Algumas aplicações podem ser feitas, mas nós pouco sabemos a respeito de como isso aconteceu. Contudo, nós sabemos que Satanás e seus anjos caíram, foram lançados fora das regiões celestiais onde Deus e seus anjos estavam. E nós sabemos que isso aconteceu antes da criação do homem e provavelmente antes da criação do mundo. Porque em Gênesis capítulo 3, é o primeiro relato bíblico que vai falar a respeito do diabo, de Satanás e do mal, na figura da serpente. Ele já estava lá. Então ele é lançado fora da presença de Deus antes da criação do homem e provavelmente antes da criação do mundo. No capítulo 3, nós vemos a serpente como a figura de Satanás, tentando Eva a desobediência a Deus. E aí então, uma vez que o pecado foi consumado por Adão e Eva, todos receberam uma consequência. E aí a Bíblia fala das consequências de Deus para a mulher, o sofrimento, as dores de parto, a submissão ao homem, o sofrimento do homem, do trabalho árduo, do suor de seu rosto ele proveria e não seria fácil. E ao falar à serpente, no capítulo 3, versículo 15, Deus diz o seguinte: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência
e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, no início de tudo, Deus dá a sentença de derrota de Satanás. Os seus descendentes serão inimigos do descendente da mulher. Os seus descendentes lutarão e enfrentarão o descendente da mulher, e sim, lhe ferirão o calcanhar, mas você terá a sua cabeça ferida. Talvez seja daqui que muitas igrejas tiram a expressão pisa na cabeça de Satanás, só que não somos nós que pisamos na cabeça de Satanás, é o descendente da mulher, é o Cristo vivo, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que esteve morto, mas está vivo e vivo para sempre. Aqui é a sentença de que Satanás seria derrotado pelo descendente da mulher. E a Bíblia diz que nós éramos escravos em 3 esferas. Escravos do pecado, porque não tínhamos mais poder de sermos livres do pecado por nossa própria força. Escravos da nossa carne, porque todos os desejos da nossa carne se tornaram concupiscências, desejos desenfreados, e nós passamos a cometê-los por causa do pecado. E escravos do diabo, porque nós não tínhamos força para lutar contra o mal e para vencer o mal. E por causa do pecado, Satanás se tornou, como a Bíblia diz, o inimigo de nossas almas. E como inimigo de nossas almas, ele nos oprime. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele não era só inimigo de Deus, mas o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo de nossas almas nos oprime, ele tenta nos cercar, ele tenta de alguma forma nos ferir, nos atingir. E não só isso, como Paulo diz, o inimigo de nossas almas, Satanás, arma ciladas contra as nossas vidas. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: olha, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o inimigo de nossas almas, ele nos tenta, ele nos oprime, ele faz suas armadilhas contra nós. Só que ele não pode fazer uma coisa, irmãos, contra os filhos de Deus. Na verdade, 2. Ele não pode possuir os filhos de Deus, e ele não pode vencer os filhos de Deus. Porque quando Jesus bradou, tetelestai, está consumado, Jesus estava garantindo a vitória completa sobre o diabo na cruz. A promessa feita em Gênesis 3,15 estava sendo cumprida ali, naquela cruz. O descendente da mulher, o Filho de Deus, havia sido ferido naquela cruz, havia sido machucado naquela cruz, contudo a cabeça da serpente estava sendo esmagada por ele, na morte e na ressurreição dentre os mortos. O Filho de Deus veio e na cruz destruiu de uma vez por todas as obras do diabo. É por isso que Jesus brada, tetelestai, está consumado. O pecado, a morte e o diabo foram vencidos de uma vez por todas. E nós, os que cremos em Cristo, não precisamos mais temer Satanás. Nós precisamos andar vigilantes, mas não precisamos temer Satanás, porque Cristo triunfou sobre ele na cruz. É o que Colossenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15 nos dizem.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, diabo, os poderes e autoridades malignas, e tendo despojados os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público. E onde é que ele triunfou sobre eles? Triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, na cruz, Jesus venceu Satanás de uma vez por todas. Mas mesmo assim, até a consumação de todas as coisas, até a segunda vinda de Cristo, Ele investirá em nós com fúria, mesmo estando derrotado para sempre. Sabe, na escola, quando tem aquelas brigas de um grandão com um baixinho, e o grandão sempre bate no baixinho, mas o baixinho é valente, apanha o resto da vida. Como um amigo meu dizia, ele falava para mim assim, que eu era menor que ele, e ia para uns boxes com ele, apanhava dele, e ele falava assim: Lucão, você tem medo, mas não tem vergonha. É exatamente isso. Satanás é aquele baixinho, que sempre vai perder, e que já está garantido a sua derrota, mas ele nunca vai deixar de ser uma pedra no sapato do crente, até a consumação de todas as coisas. É o que Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 12 vão dizer. Aqui vai contar o relato de como é que essas coisas acontecem e como é que a fúria dele é contra nós. Diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. Dragão é o Satanás, é o diabo e seus anjos, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. A vitória de Cristo foi consumada. A salvação veio ao seu povo, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Entre a vitória de Cristo na cruz e a segunda vinda de Jesus, Satanás sempre nos tentará com fúria, porém, ele já está derrotado. A Bíblia diz que nós devemos andar vigilantes, mas sem medo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A vitória sobre Satanás e seus anjos já nos é garantida no Senhor Jesus Cristo. Contudo, irmãos, a sua derrota está garantida e foi consumada na cruz e será executada na segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 20,
Versículo 10 vai garantir isso para nós. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Queridos, o princípio da história já estava decretado. O meio da história já aconteceu. E o final da história está garantido. Satanás será completamente lançado num lago de fogo e enxofre, que arde para sempre, e ele será atormentado para sempre. E essa é a garantia que a Páscoa dá a mim e a vocês, que Jesus garantiu cabalmente a vitória sobre o diabo naquela cruz. Ele já é um derrotado, ele já está derrotado, ele já foi derrotado antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, o que para o mundo naquela sexta-feira, no final da tarde, parecia ser a maior derrota da história, na verdade, era a maior vitória que estava acontecendo na história. A cruz é a consumação da vitória completa e eterna sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo, e somente Cristo e somente pela cruz ele poderia vencer estes três inimigos terríveis da humanidade, estes três inimigos que nos assolam tanto. E depois da consumação de todas as coisas, depois de ter bradado tetelestai, está consumado, o final do versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João, Jesus diz: com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em outro evangelho ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de consumar todas as coisas, Jesus descansou nos braços do Pai. A missão estava cumprida. Agora, naquela sexta-feira, era só aguardar o terceiro dia, era só aguardar a manhã de domingo. E a manhã de domingo chegou, irmãos. Depois de um sábado de angústia, tristeza e dor, as mulheres, os discípulos, os soldados e todas as testemunhas que ali estavam se depararam com um túmulo vazio. Eles não viram nada além de vestes dobradas ali em cima daquele túmulo. Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Deus o havia ressuscitado de dentre os mortos. A Páscoa, a passagem estava consumada, porque por meio da ressurreição, Jesus passou por cima do pecado e trouxe salvação para o seu povo. Por meio da ressurreição, Jesus passou por cima da morte e trouxe vida eterna para o seu povo. E por meio da ressurreição, Jesus passou por cima do diabo e trouxe paz na terra entre os homens. Está consumado. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. É nessa verdade que o nosso coração deve estar ancorado. É isso que deve nos mover todas as manhãs. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo. E a Bíblia diz que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que eu sou mais do que vencedor, por causa daquele que me amou. Então, se Ele venceu por nós, Ele venceu no meu e no seu lugar. Nós também somos vitoriosos sobre o pecado, não precisamos mais ser escravos do pecado, podemos dizer não ao pecado, porque Jesus venceu. Nós também somos vitoriosos sobre a morte, porque ainda que morramos nesta terra, ressuscitaremos com Ele para a vida eterna, naquele grande dia.
nós também somos vitoriosos sobre o diabo. Ele tenta nos oprimir, ele tenta armar ciladas contra nós, mas o nosso Deus, o nosso Cristo, garantiu que nós podíamos resisti-lo por causa da cruz. Jesus ressuscitou, irmãos. Esse é o nosso brado. Está consumado. A vitória sobre a morte foi consumada. Nós estamos aqui porque de fato, naquela manhã de domingo, o túmulo estava vazio. Nós estamos aqui porque de fato, nós estamos celebrando, junto dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, os mártires da igreja, celebrando a vitória do nosso Salvador. Ele venceu por nós, e nós precisamos urgentemente nos lembrar disso. E sim, é disso que nós devemos tomar posse dessa vitória que foi vencida por nós, e ela nos mover a uma vida contínua de celebração da Páscoa, até que Ele venha, e nós celebremos a Páscoa naquela mesa, como Ele prometeu para nós, Ele se vestindo de servo, Ele nos recebendo naquela grande mesa. Imagina uma mesa grande, todos os irmãos assentados, do passado, do presente e do futuro, e Ele servindo a cada um de nós, porque Ele é o Rei que serve, Ele é o Rei que nos serviu na cruz, Ele é o Rei que venceu por nós naquele dia, e Ele é o Rei que começou uma obra na nossa vida, e vai nos levar até o último dia, até este dia, o dia da redenção final. Ele nos levará até lá, e nós celebraremos a Páscoa. Por isso, meus irmãos, feliz Páscoa. O nosso cordeiro já foi imolado, nossa vitória já foi garantida. Nós temos um Deus que nos amou de tal maneira, que fez questão de consumar tudo isso por amor de nós. Que o Senhor nos abençoe. Nas palavras de Jesus, tetelestai, está consumado. Vamos orar.